sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta de poltrona em crochê. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula! Para trabalhar a manta, eu vou usar o fio Cancan da Círculo, cor 7144, ele vem em novelos com 130 metros, Tex 769, a indicação de agulha 4 a 6. Eu vou usar a número 5, se o seu ponto for mais apertado, tiver mais tensão de ponto, use a agulha número 6. Vou usar uma agulha mais fina, aqui no meu caso a 3,5, só para ajudar no arremate e na montagem do tassel. Vou usar agulha de tapeçaria para fazer toda a costura e montagem dos quadrados e tesoura. No total, uso 12 novelos do fio Cancan. Inicio a confecção do quadrado fazendo o anel mágico. Então, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e busco essa laçada que caiu lá para trás, o fio do novelo, por dentro do anel. Solto. Agora, faço 3 correntes, que eu já conto como primeiro ponto alto, e trabalho mais 2 pontos. Fiquei com 3 pontos altos. Faço 3 correntes e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente, 3 correntes e mais 3 pontos altos, até completar 4 blocos com 3 pontos altos cada, separados por 3 correntinhas. Cheguei ao final da carreira, puxo, fechando o anelzinho, arremato o fio, depois no final, já fiz as 3 correntes, conto as 3 correntinhas iniciais e fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho em pontos baixíssimos até ficar no espaço das correntinhas. Sempre vou iniciar as carreiras aqui pelo canto. Subo 3 correntes e faço mais um ponto. 3 correntinhas e mais 2 pontos. Faço sempre no espaço das correntes da carreira de base, nos 4 cantos, o leque. 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos. Sobre o bloco, um ponto alto. E aqui no segundo ponto, que é o ponto central, eu vou trabalhar ponto alto em relevo. Só que eu vou fechar 2 pontos altos juntos em relevo. Então, passo a agulha por trás, busco a laçada, faço metade do ponto alto e não termino, deixo aqui na agulha. Laçada novamente. Faço metade do ponto alto em relevo e não termino, deixo aqui na agulha. Quando eu tenho as 3 laçadas, fecho as 3 de uma única vez. Fiquei com os 2 pontos altos em relevo no ponto central, fechados juntos. Próximo ponto, um ponto alto, e sobre o espaço das correntinhas, eu trabalho o leque. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Repito da mesma forma em todas as laterais. Leque, ponto alto, 2 relevos fechados juntos, ponto alto e leque. Carreira finalizada, fecho com um ponto baixíssimo e trabalho em pontos baixíssimos até ficar no canto onde eu tenho o espaço das correntes. Faço 3 correntinhas e um ponto, então já tenho 2 pontos, 3 correntes e mais 2 pontos, ou seja, leque sobre leque. Aqui sobre o bloco, eu sempre vou trabalhar ponto alto
sobre ponto alto. E depois, relevo sobre relevo, sempre fechando os dois relevos juntos. Então, passo a agulha por trás, busco a laçada, faço metade do ponto alto, novamente, busco a laçada e faço metade do ponto alto. Fecho as 3 laçadas. Ponto sobre ponto, até chegar no espaço das correntinhas, onde eu faço leque sobre leque. 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Vou fazer dessa forma em todas as laterais. Observem que sempre teremos 2 pontos a mais de cada lado, carreira a carreira e relevo sobre relevo. Completei as 5 carreiras, já deixei o fio aqui pré-arrematado para arrematarmos tudo no final. E eu tenho um quadrado de aproximadamente 20 centímetros. Por que 20 centímetros aproximadamente? Cada ponto tem uma tensão diferente e isso vai variar um pouquinho a cada quadrado. E depois na união também varia alguns centímetros depois da manta finalizada. Estou passando as medidas para que vocês tenham uma base do tamanho que vai ficar a minha manta. Eu vou trabalhar 20 quadrados como esse no total para a montagem da manta, onde faremos 4 por 5 quadrados. Já tenho os 20 quadrados prontinhos, finalizados, e agora eu vou começar a união. Eu vou fazer a união dos quadrados com a agulha de tapeçaria. Para fazer a união, eu sempre passo mais ou menos 1 metro de fio pela agulha de tapeçaria, coloco os quadrados lado a lado e eu venho aqui sempre na segunda correntinha, ou seja, a correntinha central, pois temos 3 correntes. Deixo aqui um pedacinho de fio para arrematar depois. E eu vou virar aqui para facilitar a visualização da costura. Tenho os quadrados lado a lado. Quando eu olho, fica parecendo uma correntinha aqui, ó, o sinal do ponto. Uma laçada, 2, então fica simulando uma correntinha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou pegar sempre aqui nas laçadas de dentro. Então, venho, passo aqui por uma e saio pela outra. Venho lá na parte de cima, entro aqui na laçada e saio na outra. Volto aqui na parte de baixo, observem que eu não vou lá nas laçadas da frente. Eu venho naquela que eu já havia pego e na próxima. Na laçada de cima agora, a que eu já havia pego e a próxima. Entro na que eu havia pego e saio na próxima. Entro na que eu havia pego e saio na próxima. Sempre de um lado para o outro. Estou lá na parte de cima, venho na parte de baixo, parte de cima, parte de baixo. E dessa forma, elas vão ficando
paralelas, as laçadinhas de fora, e as de dentro viram, porque eu passo a agulha fazendo a união. Agora eu vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho, onde depois vou pegar mais 2 quadrados e continuo até que eu tenha fio. Cheguei ao final da costura na lateral dos 2 primeiros quadrados, olha como fica bem bonito o detalhe. Depois disso, eu vou continuar a união de 2 em 2, aqui só seguindo a linha reta de 2 em 2 até completar os 5 aqui na altura. Depois eu venho, coloco mais um aqui desse lado, faço a união, venho pro próximo, faço a união e novamente até completar os 5, 4 quadrados por 5. E depois eu venho na parte que eu ainda não costurei, ou seja, aqui, depois que eu costurar a linha reta, ainda fico com as outras laterais. Então, venho e faço no sentido contrário à união. Para continuar aqui, eu faço o seguinte: depois que eu cheguei lá no finalzinho, eu venho lá na segunda correntinha, no próximo quadrado, e venho aqui desse lado também. Volto no outro lado e vou passar para o próximo. Segunda correntinha, correntinha central, e passo aqui. Com isso, eu já tenho ali os 4 cantos que estão ligados. E vou continuar a costura daquela mesma forma. Passo aqui desse lado, venho lá do outro lado, entro na laçada que eu já havia passado e saio na próxima, volto aqui do outro lado, laçada que eu já havia passado e saio na próxima, e assim até concluir a costura, chegando lá no final da lateral desses 2 quadrados. Pego mais 2 e assim vou até completar os 5 na altura. E como eu disse para vocês, depois venho ali com os quadrados paralelos e vou continuar dessa forma até ficar com uma montagem de 4 por 5, 20 quadrados unidos no total. Já finalizei a união da base, eu tenho total de 20 quadrados, 4 por 5. Agora, eu vou começar o acabamento em volta da manta. Aqui no canto, eu venho, faço a união aqui com um ponto baixíssimo e 2 correntes. E trabalho mais um ponto. Fiquei com 2 pontos altos, contando as correntinhas como um ponto, faço 3 correntinhas e trabalho mais 2 pontos, ficando com um leque sobre leque aqui na parte do canto. Então, nos 4 cantos, eu trabalho dessa forma. Agora, eu vou contar que eu tenho 9 pontos aqui na base, antes do leque. Então, 1, 2, 3, ponto sobre ponto. 4. O 5º ponto é o ponto central. Deixo 4 pontos para um lado, 4 para o outro. Venho aqui nesse 5º ponto e vou trabalhar os 2 relevos
que eu vou fechar juntos. E depois eu trabalho os 4 pontos novamente. 1, 2, 3 e 4. E faço mais uma vez o relevo sobre relevo, fechando os 2 relevos juntos. Trabalho os 4 pontos, no quinto eu faço relevo. Os 4 pontos, depois faremos novamente leque sobre leque. Prontinho, já cheguei aqui sobre o leque, fiz 4 pontos, relevo e 4 pontos. Sobre o leque, eu vou simular aqui a continuidade do leque, fazendo 2 pontos altos. Na união de uma carreira e outra, bem aqui onde eu fiz a costura, eu faço um ponto alto, que na próxima carreira também vai se transformar em relevo. Leque, sobre o leque eu faço os 2 pontos e depois continuo tudo como eu já fiz aqui no primeiro quadrado. Eu faço os 4 pontos altos, no quinto eu faço relevo, 4 pontos altos, relevo sobre relevo, 4 pontos altos, relevo, 4 pontos altos. Sobre o leque eu faço 2 altos, na união da costura eu faço um ponto alto e sobre o leque 2 pontos altos. E continuo essa contagem em volta de toda a carreira, sendo que nos 4 cantos, em cada um deles, eu trabalho leque sobre leque, fazendo 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Já trabalhei toda a volta da carreira e agora eu inicio a próxima carreira, que é aquela carreira que eu vou levantar os pontos em relevo na parte da costura. Para iniciar a carreira, eu faço pontos baixíssimos para ficar até no canto. Subo as 3 correntinhas e faço um ponto. Tenho os 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos, trabalhando o leque sobre leque. Acompanho os pontos da base, onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto, e onde eu tenho relevo, eu fecho os 2 pontos em relevo juntos, até chegar aqui na parte onde eu fiz o ponto alto na costura. Prontinho, já cheguei aqui no ponto, bem em cima da costura, onde eu vou fazer os 2 pontos altos em relevo, fechados juntos. E depois continuo seguindo os pontos que eu tenho na carreira de base até dar a volta em toda a carreira. Toda vez que eu chegar no ponto da costura entre um quadrado e outro, eu levanto o relevo. Já finalizei a carreira e iniciei a próxima. Nessa próxima carreira, faremos a mesma contagem por toda a extensão da volta da peça. Ou seja, onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto, e onde eu tenho os relevos, eu faço relevo sobre relevo. A única diferença é que aqui na parte do canto faremos também leque sobre leque, como as carreiras anteriores, faço um ponto e de cada um dos lados nasce um novo relevo, ou seja, fiz o leque, 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos, faço um ponto alto e nasce um relevo, tanto de um lado quanto do outro, em cada um dos 4 cantos, ficando com distanciamento de 6 pontos altos entre o relevo seguinte e o anterior aos cantos. Vou trabalhar toda a carreira e volto para dar continuidade. Carreira finalizada, onde nasceu novo relevo antes e depois dos cantos. Essa nova carreira que eu já dei início, vou só fazer uma cópia da carreira anterior, ou seja, leque sobre leque,
ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo por toda a carreira. Finalizei a carreira, agora eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar em cima da segunda correntinha. Por que que eu vim até esse canto trabalhando? Agora eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar só na lateral menor, onde eu fiz a união dos 4 quadrados, e deixo as laterais maiores de um lado e do outro, onde eu tenho 5 quadrados, para fazer o acabamento no final. Nessa parte menor, tanto aqui, nesse lado que eu vou fazer agora, quanto lá no outro lado, na parte de baixo, onde eu também tenho a união dos 4 quadrados, eu vou trabalhar o barradinho de acabamento. Fazendo o acabamento, eu vou colocar os tasséis nessa parte, tanto de um lado quanto do outro. Já nas laterais maiores, onde eu tenho os quadrados unidos, 5 quadrados, eu vou fazer um acabamento simples. Já virei o meu trabalho e inicio a primeira carreira do acabamento. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo uma correntinha de base, venho ali sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Por toda a carreira, até chegar lá no próximo canto. Já finalizei a lateral, virei o meu trabalho e agora no lado direito eu vou fazer a carreira do acabamento dos biquinhos, que depois, nessa carreira do biquinho, em cada um deles, eu vou prender o tassel. Faço então um ponto alto já no próximo ponto alto de base e sigo fazendo pontos altos até completar 3 pontos no total. Fiz os 3 pontos, faço 3 correntes, volto nesse mesmo ponto alto de base e trabalho mais 3 pontos altos, ficando no total com um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Depois disso, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho lá no ponto seguinte, sem fazer correntinha, e já trabalho mais um ponto baixo. Então, pulei esse próximo espaço. E agora, vou trabalhar outro leque no ponto seguinte, no ponto alto seguinte, com a mesma quantidade de pontos. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos ainda nesse mesmo ponto alto de base. Tenho novamente um leque. Depois que eu finalizei o leque, eu venho no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixo. Pulo esse espaço, venho no ponto alto seguinte, faço mais um ponto baixo e no ponto alto seguinte, faço o leque. Então, ficamos com leque, um ponto baixo no próximo ponto alto, pulo o espaço, um ponto baixo no próximo ponto alto e no ponto seguinte faço o leque, até chegar ao final da carreira. Quando eu finalizar essa lateral, eu já vou cortar o fio, deixar ele pré-arrematado para arrematar todo o restante no final. E aqui onde eu fico com essa pontinha do leque, é a parte que servirá como base para prender os tasséis.
Prontinho, já trabalhei os leques por toda a extensão aqui da carreira. Chegando lá no final, eu deixei o fio só pré-arrematado na espera para depois arrematar todas as pontinhas juntas. Agora eu vou mostrar como eu faço a montagem dos tasséis, a colocação e depois o arremate das pontinhas. Para fazer a montagem do tassel, eu cortei 10 fiozinhos com 20 centímetros cada e 2 com 30 centímetros. Eu pego um dos dois, passo por baixo de todos os fios e vou dar um nozinho aqui na parte central. Eu sempre deixo as pontinhas igualadas aqui, claro que depois teremos que fazer o corte, porque elas acabam ficando com essa diferença de tamanho. Dou os dois nozinhos. Depois que eu dei ali os dois nozinhos simples, eu alinho todas essas pontinhas e vou pegar o outro fio, passando aqui por baixo, deixando mais ou menos 1, 2 dedinhos. Ajusto. Dou o nozinho, viro do outro lado, outro nozinho, viro do outro lado, outro nozinho. Essas pontinhas que ficam de sobra da amarração, eu venho com uma agulha de crochê um pouco mais fina, se você não tiver, pode ser a mesma, e eu vou puxar aqui por dentro das pontinhas do tassel. Assim, ele fica com um arremate bem seguro e bem perfeitinho. Agora, vou mostrar como eu faço a colocação lá na manta. Aqui é bem simples, não tem muito segredo. Eu vou colocar um tassel em cada um deles. Eu tenho 19 biquinhos aqui, 19 leques ao longo da lateral da manta. E eu vou fazer o seguinte: aqui no meu eu vou colocar em todos, caso você queira, você também pode espaçar mais a colocação dos tasséis, fazendo um sim, um não, então aqui vai muito do gosto pessoal. Vou colocar em todos, então eu venho aleatoriamente em um deles aqui, e vou puxar o fiozinho passando aqui por dentro, e dou um nozinho. Jogo o tassel aqui, virando pro outro lado, para que eu possa dar o nozinho ali do lado avesso. Viro novamente, mais um nozinho simples aqui. Viro novamente e aqui no avesso eu vou dar o último nozinho antes de levar essas pontinhas aqui por dentro dos pontos. Aqui eu venho novamente com a agulha de crochê mais fina, só para ajudar mesmo a passar por dentro das pontinhas. Passo por dentro dos pontos. Puxo o fiozinho que sobrou. E agora, depois dessa sobra, eu só venho e corto o restante com a tesoura e repito o mesmo na outra pontinha. Então, ele não fica sinal de arremate, fica bem seguro. Eu repito o mesmo com a outra pontinha e dessa forma eu também posso arrematar todas as pontinhas que eu tenho de sobra ao longo da peça. Bem, pessoal, prontinho, a manta já finalizada. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!